tudo era perfeito. O céu tinha uma harmonia perfeita. As criações de Deus eram perfeitas. Como as coisas ficaram? Tão bagunçadas como as que temos hoje? Bem, tudo começou com uma criatura que ficou com ciúmes de Deus. A próxima passagem que vou ler para vocês é de João e diz: Você é do seu pai, o diabo, e queria fazer os desejos do seu pai. Ele foi um assassino desde o princípio, e não se mantém na verdade, porque não há verdade nele. Sempre que ele profere uma mentira, fala de sua própria natureza, pois é mentiroso e pai da mentira. E também João: Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. O que estava acontecendo na mente de Lúcifer? Para mim, isso não faz sentido. Ele vivia no céu, um lugar perfeito, e ainda assim, era isso que ele tinha em seu coração, de acordo com Isaías. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações? E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa é uma das passagens mais estranhas das Escrituras. A audácia de pensar que poderia tomar o lugar de Deus, ser como o Altíssimo e sentar-se em seu trono. Foi a inveja que corrompeu Lúcifer, e seu ciúme cresceu a ponto de ele começar a espalhar suas ideias ou seu comércio, como é chamado em Ezequiel, para os outros anjos. Ele começou a dizer que seu reino seria melhor do que o reino de Deus, que Deus não era justo, que sua lei era impossível de ser cumprida. E ele criou uma rebelião no céu. Em Apocalipse 12, 7, 9, vemos os resultados dessa rebelião. Vemos uma guerra entre Jesus e seus anjos, e Lúcifer e seus anjos. E a esse ponto, por causa de sua rebelião, não havia mais lugar no céu para Lúcifer e seus anjos. Eles foram expulsos do céu e encontraram seu lar na terra, onde Adão e Eva, infelizmente, caíram em sua armadilha. Em seguida, em Jó 1, versículos 6 a 8, encontramos algo bastante interessante. Parece que Deus estava realizando algum tipo de concílio universal, aonde compareceram representantes de cada um dos mundos. Diz que os filhos de Deus vieram para se apresentar a Deus. E Lúcifer estava lá. E Deus perguntou: De onde você está vindo? E ele respondeu: De rodear a terra e de passear por ela. Como se ele estivesse dizendo: A terra é minha. Esse é o meu território porque eu entro e saio quando quero. E então Deus diz: Bom, você notou meu filho Jó? Acredito que Deus estava dizendo: Enquanto houver alguém lá que seja fiel a mim. Esse não é o seu planeta. Você não é o representante da Terra. E então Lúcifer começa a discutindo com Deus, dizendo: Ei, mas sim, Jó é fiel, mas é porque você lhe dá tudo. Deixe-me tirar as coisas dele. Você vai ver que ele vai amaldiçoar você. Então, Deus permite e todo o livro de Jó passa a existir. Bem, essa é uma história que é difícil de entender exatamente por que Deus permitiu que Jó passasse por tudo isso. A única coisa que me vem à mente é que foi para documentar para a nossa salvação. Mas voltando à questão é que Lúcifer pensa que é o representante deste mundo. Quando leio essas passagens, as pessoas me perguntam: Espere um pouco. Primeiro foi Deus quem criou Lúcifer. Isso significa que Deus criou o mal? Além disso, Deus conhece o futuro. Por que Deus criaria Lúcifer se soubesse que ele se tornaria mal? Outros acham que Deus teve de criar o mal para criar um equilíbrio entre o bem e o mal. Como essa ideia do yin e do yang, que há um equilíbrio entre o bem e o mal. E na imagem do yin e do yang, a escuridão que tem um pouco de luz e a luz que tem um pouco de escuridão. Essa é uma ideia de que todo bem tem um pouco de mal e todo mal tem um pouco de bem. Como se houvesse um pouco de mal em Deus e um pouco de bom em Lúcifer. Não, eu não concordo com essa ideia. Deus não criou o mal. E não há necessidade de criar um equilíbrio entre o bem e o mal. Deus é 100% bom. Do meu ponto de vista, é como o que aprendemos em ciências quando estamos na escola primária. A escuridão não existe de fato, mas é a falta de luz que cria a escuridão. Da mesma forma, Deus é 100% bom, mas é quando nos distanciamos de Deus,
e de sua bondade que a escuridão toma conta. Mas Deus criou, ou melhor, Deus deu a nós, humanos e anjos, uma dádiva incrível chamada livre-arbítrio. Para mim, o conceito de livre-arbítrio é surpreendente. Deus criou seres a partir da abundância de amor que tinha para compartilhar, mas nos deu a capacidade de amá-lo de volta. Ou não. Deus não queria criar seres que o amassem porque foram programados para isso, como um robô ou forçados a isso. Ele queria criar seres que tivessem a capacidade de amá-lo de volta ou não. Essa foi uma decisão arriscada, mas Deus não queria que fosse de outra forma. Agora, deixe-me ilustrar a diferença entre habilidade e capacidade de fazer escolhas. Vamos supor que eu lhe diga que tenho 2 tipos de bolo. Um é de baunilha e o outro de chocolate. E eu lhe digo, por favor, escolha qual deles você gosta. E assim que você tenta pegar o de chocolate, surge uma parede que não permite que você chegue ao bolo. Isso é realmente liberdade de escolha? Não, certo? Porque você pode escolher, você pode fazer essa escolha, mas não pode chegar ao chocolate. Portanto, isso não é totalmente verdade. Você não foi capaz de fazer uma escolha. E isso não seria o verdadeiro livre-arbítrio se Deus tivesse feito isso. E essa é a razão pela qual Deus criou Lúcifer, mesmo sabendo que havia um risco. Mas Deus conhece o futuro. Ele não poderia ter criado apenas seres que ele sabia que iriam amá-lo? Não, isso não seria o verdadeiro livre-arbítrio. Mas veja a bagunça em que vivemos hoje. Deus não poderia simplesmente eliminar Lúcifer quando ele começou a mostrar sinais de pecado? Bom, Deus poderia fazer isso. Mas será que os outros anjos amariam e obedeceriam a Deus por medo ou por amor? Lembre-se de que Lúcifer estava espalhando rumores sobre Deus para os outros anjos. Ele estava com inveja. Ele achava que poderia tomar o lugar de Deus e ter um reino melhor, sem regras nem leis. Eles teriam liberdade para viver como quisessem. Se Deus simplesmente eliminasse Lúcifer, os outros anjos pensariam que Lúcifer estava certo. Ou você obedece a Deus ou então. Outra pergunta que as pessoas têm. A propósito, todas essas perguntas são reais. Essas são perguntas que as pessoas me fizeram. E se Deus eliminasse Lúcifer e fizesse uma lavagem cerebral, uma lobotomia em todos os anjos e os fizesse esquecer tudo sobre Lúcifer e o pecado? Novamente, Deus poderia fazer isso. Mas, o que garantiria que o pecado não voltaria a acontecer? E essa é a razão pela qual ainda estamos aqui. Deus precisa se certificar de que cada ser criado compreenda as terríveis consequências do pecado. E por seu livre-arbítrio, decida se afastar do pecado. Essa é a única garantia que temos de que o pecado nunca surgirá uma segunda vez. Talvez você queira assistir a esse vídeo novamente. O conceito da origem do pecado e do livre-arbítrio é incrível e extremamente importante para entender o caráter de Deus e seu plano para nossa redenção.